Ô, Gayer, a gente, traz aí esse furo de reportagem, aqui no Tá na Roda é informação, como diz o Vampeta. Agora, Gayer, deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa CPI do MST, que o Salles tá aí liderando, ele vai falar muito sobre isso, a Carol também é uma autoridade no assunto, para trazer pra gente muita coisa sobre essa CPI do MST. Agora, Gayer, o governador de Goiás, do seu estado, o Caiado, fez uma denúncia grave. Ele afirmou que o MST é ligado ao narcotráfico. O que falar sobre essa situação? Você carimba aí essa afirmação do Caiado e o que fazer, com relação ao MST, que é um braço da esquerda no campo. Bom, inclusive foi a convite meu que a gente chamou o governador Caiado para participar da CPI do MST, porque ele tem uma vasta história já, de luta contra esse grupo criminoso, e também como governador daqui ele tratou das invasões que aconteceram aqui nos últimos 5 anos, O que acontece é que durante a fala dele, durante o seu testemunho, ele falou que várias apreensões de drogas de grupos traficantes foram feitos dentro de assentamentos ou acampamentos do MST. Isso deixou a esquerda lá na comissão enfurecida, A presidente do PT mesmo ficou indignada e pediu para que as provas fossem entregues, porque é um absurdo fazer tal acusação. Eu pedi para ele, para o governador, você poderia me entregar provas que comprovem que houve mesmo essas apreensões, a quantidade de drogas, quais pessoas foram presas? Ele falou que sim e vai me dar esses BOs, esses relatórios, todas as informações necessárias que vão provar que dentro de acampamentos, assentamentos do MST, há sim o tráfico de drogas, inclusive por ser uma área que é uma espécie de governo paralelo, onde a polícia não pode entrar, a segurança pública não pode entrar, vários outros tipos de crimes, de organizações criminosas, veem ali como o território perfeito para poder trabalhar sem serem importunadas por aqueles que executam a lei, como os policiais. Então ele vai me entregar essas provas, eu acredito que é essa semana, e assim que ele me entregar, eu vou entregar essas provas ao relator da CPI, que é o nosso querido Ricardo Salles, também para o presidente Coronel Zucco, para que as medidas sejam tomadas e nós vamos deliberar sobre isso. Se chamamos as pessoas que foram presas, se vamos atrás, seguir essa linha de investigação, porque o que está ficando claro, Thiago, isso nós tivemos apenas 3 ou 4 sessões, o Ricardo pode me corrigir, o buraco é muito mais embaixo. Os crimes cometidos por esse grupo são muito mais perversos, são aberrações muito piores do que a meras e simples invasão da propriedade privada. Nós estamos ali recebendo relatos de tortura, escravidão, assassinato, tráfico de drogas, tudo acontecendo por parte dessas lideranças. Inclusive, mantém milhares de pessoas pelo Brasil como reféns. Eles pegam pessoas, essa é a parte que para mim é a pior, eles pegam pessoas humildes, que não têm nenhum nível de esclarecimento, pessoas pobres, e prometem a elas coisas absurdas e depois as mantêm refém dentro dos assentamentos. Literalmente reféns, o nível de escravidão. Então eu acho que uma dessas coisas que essa CPI vai poder fazer é resgatar essas pessoas, salvar essas pessoas que estão hoje em estado análogo à escravidão por conta do MST. Ô Gayer, queria fazer uma pergunta para você e aproveitar também o Ricardo Salles aqui presente. E também o Telhada, claro. Salles que foi o responsável pela CPI. Sim, foi quem pediu a abertura da CPI. Mas o Gayer também está aqui para aproveitar todos. O Manual Básico de Investigação de Organização Criminosa manda seguir o dinheiro. Ou seja, vocês já têm algum tipo de dado de quem financia o MST? Como é que esses assentamentos, esses deslocamentos, as pessoas que lá se encontram, os que apoiam, são financiados? Por quem são financiados? Uma estratégia de quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo telefônico para fazer... Ou seja, o encaminhamento de uma investigação técnica, que a CPI não vire um circo de holofotes com depoimentos e bate-bocas, mas uma investigação profissional. Eu queria ouvir o Ricardo e você e o Telhada também. Acho que vale até o Salles primeiro, como foi ele que propôs a CPI, se tem isso já de financiadores e se tem provas, porque foi o que a gente falou aqui. O Caiado fez essa denúncia, que o MST tem relação com o narcotráfico. Já há provas de que isso seja verdade, porque a gente sabe que uma acusação dessa tem que ter uma prova bem concreta. Bom, só uma pequena correção. Não fui só eu que propus. Eu propus um requerimento, o Kim outro, e o Coronel Zucco, que é o nosso presidente da CPI, também propôs. Nós dois, eu e o Kim, desistimos em prol do requerimento do Zucco, que foi o que prevaleceu,
por isso que ele é o presidente da CPI, está fazendo um grande trabalho. O Zucco muito equilibrado, muito sensato, está fazendo um bom trabalho exatamente na linha que vocês estão falando, ou seja, uma pessoa que organizou, né, a CPI, do ponto de vista formal, de maneira muito equilibrada. O que acontece? O Caiado, evidentemente, tem as informações, ele é governador do estado, a Secretaria de Segurança do estado dele, obviamente tem lá os boletins de ocorrência das coisas que foram apreendidas, tem os inquéritos instaurados sobre as pessoas que estão sendo investigadas com relação ao tráfico de drogas, e ele vai remeter, como o Gayer colocou bem, o próprio Gayer questionou isso na audiência e o governador confirmou que vai mandar isso lá, vai mandar por ofício, se eu não estou enganado. Então, agora, é uma coisa impressionante. Quando você vê, Telhada, os depoimentos dos 2 ex-MST, Rafael, que eram integrantes do movimento, contando que eles eram extorquidos, que eles eram coagidos, que eles tinham que trabalhar na lojinha do acampamento à força assim, sem ter chance de ele dizer que não podia, tinham que trabalhar na portaria do acampamento sem poder dizer não, que eles tinham que dar dinheiro ou alimento para os líderes do acampamento. Contaram até um fato, a gente vai dar risada, mas não é engraçado. O cara conta, a gente dava frango e comida. Um belo dia o líder do acampamento chegou para ele e falou, chega de dar frango, eu só quero carne, vocês já deram frango demais aqui para nós. Isso é uma coisa triste, um casal muito simples. Aí eles vêm e atacaram a moça. Atacaram fortemente, aliás, as próprias mulheres que ficam se vitimizando ali, dizendo que as mulheres foram perseguidas, que o Zucco cortou o microfone, que eu cortei o microfone. Aliás, teve uma aí que falou que eu cortei o microfone. O relator nem controla o botão de microfone dos outros. Quer dizer, é tão sem noção essas acusações de que cortou o microfone porque era mulher. Ridículo, que cortou o microfone porque era mulher? O fato dela ser mulher não lhe dá o direito de transgredir as normas regimentais, ofender os demais deputados e ficar atrapalhando a sessão reiteradamente. Então, está aqui o nosso ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, com um deputado estadual, um ex-deputado estadual. Pode ficar atrapalhando só porque... Claro, isso inclusive está me impressionando muito. Durante o depoimento do Caiado, seguidas interrupções de deputados que não tinham a palavra, que não lhe foi dada a palavra, falavam fora do microfone, interrompendo. Isso é algazarra, isso não é CPI. Então, o presidente da CPI precisa também ser firme, precisa ser mais firme. Vamos falar português, que ele tem que ser mais firme. Que já estão batendo nele, ele sendo assim. Foram lá na PGR, lá no Ministério Público Eleitoral, sei lá onde, fazer reclamação contra ele. Isso faz não fez nada, então, é um absurdo. Mas faz parte, ele tem que garantir, ele tem que garantir a palavra de quem está falando, cortar a palavra, silenciar o microfone e determinar que saia da sala, inclusive, deputado. Está no regimento interno. Inclusive, investigação sobre isso, sobre violência de gênero. Ridículo, imagina. Absurdo. O cara não fez nada. Mas quando chega nesse ponto, Telhado, sabe o que você quer falar? Quando nós estamos investigando MST, e você começa a abrir processo por causa de questão de como é que é? Gênero, violência de gênero. Violência de gênero. É a moda agora. É que tá entrando no jogo deles. Você tem que estar firme. Não tem que falar besteira, não tem que falar falas polêmicas. Tá investigando MST. Quem está falando tem que ter garantido a palavra, tem que ser profissional. Então, esse tipo de situação é que acaba atrapalhando a condução de uma CPI. E quando a repórter não tem que leva discutir violência, gênero numa CPI do MST. Quando uma repórter leva violência, há silêncio, né? É engraçado. Mas uma deputada da direita é encoxada dentro da... Silêncio. Eu sei, Carol, Telhada, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. CPI do MST. Essa é uma investigação importante que pode trazer à luz crimes que estão aí debaixo, no subterrâneo desse movimento. Você não vai apurar a existência desse crime com bate-boca de violência de gênero. Isso é cair no jogo da esquerda, pô. Esse bate-boca é a esquerda. Não, mas a direita cai. Você tem que ignorar o Ricardo Salles, que é um jurista, advogado, experiente. Ele foi ofendido na pessoa física. O que ele fez? Ficou quieto, não entrou no jogo, fez uma representação no Conselho de Ética e manteve o foco na apuração. Exatamente. Isso tem que ser feito. Os outros têm que ter esse profissionalismo. Você acha que também não tem que entrar no barulho da esquerda? Eu acho que falta experiência jurídica também, experiência política, experiência para as pessoas que estão lá. Agora, então, os mais experientes
tem que conversar com os menos experientes. Essa ligação do crime organizado a esses movimentos não é novidade pra ninguém isso aí. Se a gente abrir a internet aqui agora e colocar Marcos Valério, é só ver de quem ele fala da ligação de um partido altamente criminoso aqui em São Paulo com um partido político. Isso é público e notório. Essa ligação desse partido político junto às Farc também e junto a esse outro partido, é só abrir a internet. Então quem fala não é eu, não é você, quem fala é o próprio indivíduo que era o tesoureiro desse partido. Então isso é público e notório. A CPI com certeza vai comprovar o que todos nós já sabemos. E mais nada é feito, porque quando você leva isso avante no judiciário, o judiciário se cala também, cabeça. Esse é o problema. Telhada, aí volta a se falar no aparelhamento. Você concorda comigo que a questão não é falar? Não é falar. Mas tá CPI não é para falar. CPI é para colher prova. Investigar. Colher prova como se fosse um inquérito. Exatamente. E encaminhar ao Ministério Público. Então é preciso que haja foco. Eu já vi, por exemplo, depoimentos, convite de ministros na Comissão de Justiça, por exemplo, que virou uma coisa ridícula, chupetinha, não sei o que. Isso depõe contra o Congresso Nacional. Aquilo não é circo. E uma CPI também não é circo. É uma investigação que tem que ser tocada profissionalmente. O presidente tem que conduzir para que não haja interrupções e discussões que não tem nada a ver com o objeto da investigação.